E aí, pessoal da internet, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um que esteja assistindo este vídeo. Bom, eu quero trazer aqui neste vídeo uma das últimas publicações de estudo do ID. O ID é uma ferramenta de evangelismo da Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama. Caso você não conheça, eu vou deixar o link do site abaixo na descrição do vídeo. Caso você more perto de alguma unidade da Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama e queira participar, e conhecer mais sobre essa ferramenta de evangelismo, já fica aqui o meu convite a você, onde quer que você esteja, em todo o Brasil, em Goiás, aonde estiver uma unidade da Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama. Há também o canal oficial lá no YouTube, e por lá você fica por dentro de reuniões, todos os acontecimentos, que acontecem ao longo, dessa agenda durante o ano de 2024 e dos anos anteriores, certo? Tudo vai estar aí no link da descrição do vídeo. Hoje a publicação do ID ela foi sobre a série Fazer Discípulos, Mateus 28, 18, 20. Vamos lá à introdução. Eu vou deixar o link para você baixar também o PDF desse estudo e acompanhar comigo e posteriormente, aprender mais sobre essa e outras séries também que existem lá no site. Introdução. As últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes e urgentes. Essas foram as últimas palavras de Cristo. O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a terra, por todo o mundo, a toda criatura. Fomos alistados para fazer parte dessa maior missão de resgate do mundo. Desde o princípio, Deus tem procurado evangelizar o homem nas mais diversas épocas. O Evangelho não começa com a criação da igreja, a sua estruturação e a ordenança de Cristo para ir fazer discípulos. Ele começa bem antes. Você pode observar que Paulo diz que esse mesmo Evangelho que nós temos foi pronunciado a Abraão. Quando Abraão conversa com o rico no inferno, ele diz que a única maneira de escapar do inferno é crendo na lei e os profetas. A Bíblia Sagrada daqueles dias, que era a Torá. Ela era formada pela lei de Moisés e os profetas. O Antigo Testamento era a Bíblia daqueles dias. Se Abraão diz, é preciso crer na palavra de Deus para ser salvo, essa ideia também continua no Novo Testamento. Quem crer, como diz Cristo, será salvo. Jesus coloca primeiramente os discípulos, que mais adiante se tornaram os apóstolos, pais da igreja, os seus sucessores, para que fossem ao mundo e fizessem discípulos, pregando o Evangelho. A única maneira do homem ser salvo é crendo em Cristo e no seu Evangelho. Você pode observar que nos momentos finais, pós-arrebatamento de igreja, teremos pessoas que pregarão o Evangelho durante a grande tribulação, certo? Eles têm a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que é a Bíblia Sagrada. Não há nenhuma outra maneira de ser salvo, senão por meio do Evangelho. Então note, o homem pode até tentar dizendo assim, Deus vai fechar a porta. Isso é a vontade do homem. A vontade de Deus, como é expressa na Bíblia, diz o seguinte: Ele quer que toda alma se salve. Então ele vai continuar pregando em todas as épocas, até que ele erradique de fato a carreira pecadora na terra, instaure seu reino, e aí sim o homem vai viver eternamente sob a demanda do Evangelho de Cristo, Palavra de Deus. A ordem para a grande comissão. Todos os verbos estão no gerúndio, mas fazer discípulos é uma ordem.
Um discípulo é um seguidor. Isso requer fazer do reino de Deus seu tesouro, renunciar a tudo por amor a Jesus. Isso significa guardar as palavras de Jesus. Somente a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado e aponta para Cristo ressuscitado é que pode gerar discípulos verdadeiros para o reino de Deus. Essa mensagem não é seletiva, ela não está interessada em quem pode oferecer mais ou menos. Ela não está fundamentada no mérito humano. Mas essa mensagem iguala todos os pecadores à condição de inimigos de Deus, a menos que sejam reconciliados com Ele, por meio de Cristo. Daí entendemos a ordem: ide e fazei discípulos de todas as nações. Paulo diz que Deus encerrou a todos. Então não existe melhor, não existe pior, não existe rico, pobre, seja de qual for a nação. Não existe nenhum homem que pode chegar diante de Deus e dizer: eu sou melhor, eu mereço ser salvo. Ou alguém que Deus possa olhar e dizer: aquele merece ser salvo. Deus não faz exceção de pessoas como os homens fazem. Isso é um fato. Nós fazemos exceção de pessoas. Nós colocamos e tiramos pessoas, por exemplo, de dentro das igrejas. Nós conseguimos fazer essa proeza, uma infeliz proeza. Mas Deus não faz isso, certo? Deus é uma pessoa que está em constante santificação. E isso é demonstrado para que o homem viva de maneira tal. Então o Evangelho ele não seleciona pessoas. O mesmo Evangelho é pregado a ricos, é pregado a pobres, pregado a judeus, a gentios, gregos, como a própria Bíblia diz, não fazendo acepção de ninguém. A própria palavra diz lá em Isaías, né? Vinde, tomai dessa água, comprai, né? Porque ela é de graça. Ou seja, não se pode pagar pelo Evangelho. Ele é totalmente gratuito. Se alguém cobra de você o Evangelho, né? Pode ter certeza, este não é o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho é pregado a preço nenhum. Nós que devemos desembolsar tempo, dinheiro, recursos, total disponibilidade para que o Evangelho pregue. Note, pregadores têm que pagar para pregar o Evangelho, não o contrário. Note, discípulos têm que trabalhar para que o Evangelho chegue a todos os lugares, e não o contrário. As pessoas não têm que trabalhar para que os discípulos cheguem a determinado lugar, certo? E sim, o contrário é o que é correto ensinado na Bíblia. Então, o Evangelho não faz acepção de pessoas, mas ele diz: a todos está disponibilizado a salvação. Creiam, se arrependam dos seus pecados, creiam em Cristo e sejam salvos. Tópico 2. Razão para o cumprimento da grande comissão. Melhor dizendo, razões para cumprirmos a grande comissão. O poder de Jesus está à nossa disposição. Se Jesus tem todo o poder e autoridade, não sobrou nada para o diabo. O diabo é astuto, ardiloso, sagaz. Mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Cristo, ao ditar a grande comissão, ele nos reveste de poder e autoridade. Ele nos passa uma procuração para que, em nome dele, não em nome meu, não em nome de nenhum outro homem, mas em nome dele, em nome de Jesus, todas as coisas sejam feitas. Homens sejam curados, sejam libertos, ressuscitados. Tudo que pedimos ao Pai em seu nome, ele o fará. Então Jesus nos confere essa procuração. Quando você assimila isso, você entende que o poder de Deus está nas suas mãos por meio de Cristo. Não por outro meio. Você não pode pagar por esse poder. Ele é lhe conferido de graça para que você o use em prol do reino. Diferentemente da igreja nos últimos dias,
que têm usado as coisas de Deus para ganho próprio, para destruir pessoas na maioria das vezes, para fazer com que as pessoas percam o foco em Cristo. Nós devemos ter em mente que o poder de Cristo está nas nossas mãos para o reino de Deus, para pregar salvação, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para fechar as portas do inferno de fato. Infelizmente, hoje nós temos uma visão totalmente deturpada do que é o Evangelho. O Evangelho ensinado, na maioria das vezes, é prosperidade, né? É uma vida regrada, né? A todos os prazeres que o mundo pode oferecer. Entretanto, isso nunca foi ensinado no Novo Testamento. Isso nunca foi ensinado por Jesus. O que foi ensinado para ele é que o homem, por ele, melhor dizendo, é que o homem precisa ser liberto do pecado, liberto do prejuízo de doenças, liberto do prejuízo, né, das cadeias de Satanás, para que esse homem seja livre, seja santificado e busque a santificação em Cristo Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e isso só acontece quando a igreja está centrada nas Escrituras, de maneira que ela vive do Evangelho. O que é a verdadeira religião? Tiago responde: cuidar dos órfãos e viúvas, viver longe do pecado. Esta é a verdadeira religião do cristão. Entretanto, o que é tido hoje como cristianismo é mais como uma religião de status social. As pessoas vão à igreja e pronto, eu sou crente. Certo? Eu não preciso buscar santificação. Para quê? Se Deus quiser curar. Deus nunca disse se eu quiser. Jesus responde essa pergunta, né, nos evangelhos dizendo o seguinte: se eu quero, eu quero. Mas tudo é possível dependendo da sua fé. É uma via de mão dupla. Deus quer curar os homens. Os homens estão dispostos a serem curados? Deus quer salvar os homens. Os homens estão dispostos a serem salvos? Deus quer instruir os homens. Os homens estão dispostos a serem instruídos? Note que Paulo, não só Paulo, mas outros apóstolos vão dizer: nos últimos dias, as pessoas procurarão aquilo que elas querem ouvir, os mestres que elas querem obedecer. Isso tem acontecido bem diante dos nossos olhos. As pessoas querem ouvir que Deus as ama, mas elas não querem fazer por onde para amar Deus. Deus é claro em sua palavra: eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão. Vai ter momentos em que o homem não encontrará Deus quando ele olhar para as coisas e desejar as coisas contrárias à palavra. Ele não vai encontrar Deus ali, porque Deus não está ali. No momento em que ele desejar, a sua ambição, desejar por riquezas, altivez, o sucesso para que os homens o glorifiquem, Deus não está ali. Então ele não vai encontrar Deus ali. Então observe, Deus, ele tem um propósito para o homem, que é salvá-lo, livrar ele das doenças e enfermidades, livrar ele, né, da posse de Satanás. Porque sim, o homem que está longe de Deus está na posse do diabo. Ele é um preso, um cativo pelas vontades do diabo. Ele faz essas vontades, mas a partir do momento em que o homem larga toda essa vontade carnal, mata o velho homem e nasce nova criatura em Cristo Jesus, ele passa a fazer a vontade de Deus, tornando-se filho de Deus. O sucesso do Evangelho requer que o homem esteja sempre disposto a abandonar o mundo, abandonar as vontades do mundo,
os desejos do mundo e seguir a vontade de Deus. Aí sim, nós teremos sucesso no Evangelho. Compartilhamento. O que você tem feito para cumprir a grande comissão de fazer discípulos? Qual tem sido o nosso papel? Nós temos pregado de fato ou temos omitido? Deus é apenas um amuleto da sorte em momentos específicos ou Ele é Deus eficaz nas nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, no nosso autocontrole? O cristianismo, ele é um estilo de vida e não uma religião de status social. Você tem sido um cristão convicto ou apenas alguém que vai à igreja para receber algum tipo de oração e volta para casa continuando na mesma miséria? Responda essa pergunta. Conclusão. A igreja primitiva tinha desafios imensuráveis, mas não se curvava diante deles. Chamava a Deus para ser revestida com mais e mais poder para proclamar com ousadia e intrepidez as verdades do Senhor a quem ela tanto amava. Que possamos investir nosso tempo, dedicação e amor nessa maravilhosa obra de salvar as vidas e fazê-las discípulos de Jesus. Um ponto interessante quando você começa a ler a história de Atos, os primeiros passos da igreja já instaurada, pelos apóstolos, é que a igreja ela começou bem no primeiro amor. Eu não falo da questão de compartilhar bens, da questão de viver todos unidos, não. Ela enfrentava problemas no início, como ela enfrenta problemas agora. Eu falo da questão do poder que essa igreja tinha, o respeito que essa igreja tinha. Você pode observar que Cristo, ao notar que essa igreja começa a crescer, ele a espalha a partir de Jerusalém, para que mais e mais pessoas recebam o Evangelho. O que nós precisamos, e eu não digo institucionalmente, porque isso na maioria das vezes cabe a uma decisão de líderes, mas como cristãos, nós precisamos de uma reforma em nós mesmos. Se nós não conseguimos reformas institucionais, nós precisamos de reformas individuais. O cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo é um modelo a ser seguido pelo cristão e não apenas um status social. A maioria das pessoas criou nos seus corações um Deus ideal, um Jesus perfeito aos seus moldes, e deixou Deus Pai, com seus conceitos, com os seus ensinos, e Jesus, seu Filho, o modelo ideal de imitação, a quem nós devemos imitar. Eles deixaram tudo isso por coisas que eles querem. Então nós, mais do que nunca, precisamos de uma reforma em nós mesmos, para que aí sim o papel do Evangelho venha de fato ser cumprido, não somente em nós, mas em todas as pessoas que nos observarem. Amém? Que essa palavra ela possa ter falado ao seu coração. Em nome de Jesus, faça discípulos aos moldes da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Um forte abraço e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu!